Agora Assim, foi, agora foi, agora foi. Esse é o começo falso, porque deu problema antes. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Você é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol e anúncios de shows que vão tirar o nosso dinheiro. Não necessariamente essa ordem, é a parte sonora da newsletter que você encontra em assina sempre em solada.com.br. E eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. my name is Thiago and I've been Netherlands. I've been born in Memphis. Eu preciso dizer, eu falei para o Thiago, quando eu vi o roteiro, vi que o Thiago colocou isso, eu falei assim: "Mas o Thiago tá na Holanda", daí que me caiu a ficha. Mas eu disse assim, como é que é? Depois das fortes emoções da última rodada do Brasileiro, que é literalmente o Campeonato Brasileiro, onde os pequenos se ralam e os grandes se salvam, que era para ser o oposto, mas tudo bem, não vamos falar disso porque o passado é passado. Como é que é? A torcida que o próprio treinador diz que escapar do rebaixamento é maior do que o mundial. Então, se eles falaram isso, eu não vou dizer nada, entende? Eu não vou nem cornetar, fazer nada. Mas agora a gente tá na temporada oficial do "Opa, tem jogo agora". E eu tô lembrando o Thiago que ontem, assim, foi, olha, fazia tempo que eu não vi um time insolente, Thiago, assim, foi uma coisa assim, assim, modorrenta de ver. Gente, foi o ano, né, o ano foi modorrento, sabe, porque você sabia que quando o time queria jogar, o time conseguia jogar, pelo menos ser competitivo pra jogar, mas o time não quis durante o ano inteiro. Passou a vergonha de terminar o Campeonato Brasileiro atrás do Santos. É ridículo, humilhante foi isso, o Santos disputando vaga de rebaixamento na última rodada, fugir do rebaixamento. Mas assim, apesar de ter sido competitivo ontem, ter sido copeiro pra caramba ontem, né, fez o gol e controlou o resto do jogo, mas a defesa continua ruim demais, os volantes não inspiram confiança nenhuma, então pra mim, ainda assim, você vai falar: "Acha que vai se classificar em casa?" Tem chance, sabe. O primeiro passo foi melhor do que Sim, qualquer nada. corintiano tinha expectativa. Mas ainda acho que vai ser domingo, vai ser um pega pra capar desgraçado, espero que na semana que vem, na quarta-feira, esteja na expectativa de uma final em Itaquera. Eu ia brincar contigo, agora só que me caiu a ficha, o Corinthians foi literalmente o time do carteiro Jaiminho, é para evitar a fadiga, entende, tipo assim, foi. Total, total. É. E fazendo a ponte, futebol, metal, no apagar das luzes, né, assim, uma das gestões mais malucas, piores gestões do Grêmio, eu tinha ido dormir com a minha filha e quando eu acordei, assim, tinha um monte de mensagem de amigo meu de São Paulo, os malucos de Rush: "Olha o que o presidente do Grêmio falou, isso procede, isso aqui, olha o que o presidente falou". Então a gestão que começou com o Soares, depois de 2 anos tenebrosos, tenebrosos, assim, então ainda deixa eu vazar que o Grêmio tá negociando, a arena do Grêmio tá negociando a vinda do Rush pra 2000. Ele falou 26, mas a gente acha que é 27 É, mesmo. vai ter É, 26 agora, não tem é, condição. foi muito engraçada a declaração. Eu ia brincar, assim, com o Thiago também, só fazendo um lembrete que quem tá dormindo em cima desse assunto é o nosso amigo Johnny lá do rushbrasil.com. O Johnny dorme nesse assunto, é o maluco de Rush. Mas o que a gente pode se eu já vi gente falando como é que é, já vi gente dizendo que é Porto Alegre, São Paulo e talvez BH na jogada. Mas o que a gente pode adiantar é que assim, né, depois do assalto australiano, provavelmente teremos o assalto canadense aos nossos bolsos, né. Pois é, né, essa semana 200 shows confirmados, assim, cada dia que você entra no celular ali, ela pega o celular, tem um show novo, Olha o confirmou, Dream Theater confirmou. voltando, pensa rápido. Ele tinha não, mas é Nile voltou, tipo, vai ter, tipo, Gruesome vem, não para de confirmar show, fala: "Não tem mais data pra caber tanto show assim". Mr. Bungle já vinha, aí só confirmou o show extra que tinha sido no Rio, que era pra ser no Rio e virou São Paulo. Mas assim, um monte de show confirmado, sabe, Draconian com Emma Hunt Randall, e sabe, não dá pra manter, eu perdi a conta de tanto show que vai ter. Então tá, assim, maluco. Então, só disso já era difícil ter ingresso pra ver todos os shows, né, agora o padrão AC/DC de ingresso que ele, jogou pra um patamar acima do que a gente já estava acostumado, nem tanto patamar acima, mas manteve esses patamares altíssimos, o Rush não vai ser menos, né, o custo cambial, o custo logístico é muito alto pra não valer.
Eles estão apostando no o FOMO, né, aquele querido Fear of Missing Out, que os caras apostam toda hora pra jogar o ingresso num preço ridículo. Quem sou eu pra falar, né? Pra ver Rush, né, no Canadá por causa disso, achando que era agora ou nunca. É, exatamente. Mas eu ia brincar e sem querer e como é que é? E volta o rumor de Iron Maiden também, então É, o tipo Iron Maiden deve ser não é rumor, né, o Iron Maiden, a Move Concerts soltou já que vai anunciar o show da Iron Maiden essa semana, muito se diz que vai ser na sexta-feira, véspera da newsletter. Mas não sabemos exatamente que dia que estaremos no ar com este programa, mas é possível que na sexta-feira, 12/12, seja anunciado, confirmado o show, as datas e valores do show da Iron Maiden. eu ia brincar contigo, agora olhando, lembrando desse você estava rindo, falando assim, como é que provavelmente veremos a camiseta de show de R$ 300 a partir do show do AC/DC. É o próximo patamar de onde as coisas estão chegando, né. E o do Iron Maiden, o que se fala em outros países da América Latina é que a banda de abertura vai ser o Anthrax. De novo, né, já teve Anthrax com o Iron Maiden na turnê, sei lá, 2012, alguma coisa assim. Ah, Se não me engano, a legal. turnê do Book of Souls ali. Ok, ok. Ele, sei lá quando, mano, foi algum ano desses aí. Aham. Ok. Ah, Os discos do divertido. Iron Maiden é tudo meio parecido, ruim, igual, a gente perde até noção de quando que lançou cada um, né. Só lembra da capa. No final das É, contas, é que só quando lembra muito se lembra da capa. eu brinco assim, eu lembro da capa que o Lucas Souza bonitinha, a do como é que é? Quando endireita ali no 1 metro de vida e morte ali pra mim endireita, então mas é isso, tipo: "Ah, qual que é a camiseta da vez?" "Ah, essa." É isso aí. Como é que é? Aveire, tá que nem só pra fechar nessa coisa, a confirmação de que em Porto Alegre Hailstorm abre para o Guns N' Roses. Eu, tipo, vou ter que ir pra ver a banda de tipo, vou ter que ir para mais um show do Jockey que eu vou pra ver a banda de abertura, tipo, isso é Parece que confirmou o Skinner sozinho, né, o Lynyrd Skynyrd, entre aspas, sozinho, né, em Porto Alegre também. tem que dar uma olhada. Como é que é o Skynyrd a gente vai falar como é que é, hã, só falta aqueles carimbo de show, tipo, pra quem é mais antigo, aquele tipo que o SBT colocava, pum, pela primeira vez na televisão. Tem tipo assim, é tipo assim, versão oficial, pum, Skynyrd tem. Inclui até parentes dos mortos. Exatamente. Era aqueles Creedence, que era muito engraçado, Creedence Clearwater Revisit, sempre tinha os nomes, assim. Era que o Revisited ainda tinha o baixista e baterista, né, originais, por mais que nunca tenham sido Da o fase Cook e o Doug alguma coisa ali. Eles não tenham sido membros são membros clássicos da banda, que agora tem um Creedence Revisited, ou coisa assim, sei lá, Creedence Memory, não sei as coisas. São os caras que tocaram no Creedence Clearwater Revisited. é mu já girou Offspring É, o negócio. só de não chamar Creedence Clearwater Revisited, eles já estão um passo à frente do Lynyrd Skynyrd, né, que manteve o nome Traumatizou, depois que os pô. caras morreram, sabe. Exatamente. Como é que é? O outro que estava lembrando, Dire Straits Legacy. Hum. Mas Jogou pelo menos esse se chama Legacy, né, você não vai na expectativa de que vai ter possa ser a banda oficial. exato, exato. O Vai Mark aparecer o Mark Knopfler. Knopfler, não vai aparecer na sua frente, você já sabe. É. Como no Creedence Clearwater Revisited, você sabia que não ia ter também. Fogerty. É que toda vez que falo de Creedence, eu lembro daquele cover de Reginaldo Rossi para, Proud Mary, que virou "Foi duro meu amigo", um baita cover. Ah, vambora, vambora. Falando e falando nesse motivo, nessa batida, depois que a gente falou semana pa esquecemos de falar como é que Parabellum do Testament, Parabellum é o título do disco do Malmsteen, do último disco de estúdio do Malmsteen. Depois que Olha eu fui me só. tocar disso, fazer uma coisa, tá lá. Depois de falar no Hum, pass como é que é? Malmsteen é irrelevante mesmo, né. Você vê que o Uh, Testament nem se preocupou aí, pô, exato. alguém acabou de lançar um disco com esse nome. Não, 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 o Testament deu espaço pra ficar diferente do Malmsteen tá junto. Mas eu ia brincar falando do Testament também, tudo que nós somos modernos e contemporâneos na semana passada,
A gente vai voltar um pouquinho no tempo, vai fazer nossos clássicos no momento de voltar no tempo. Mas a gente vai falar de discos que estavam além do seu tempo. Exatamente. E a gente estava brincando, assim, que o terç na verdade são 2, é 1,5 disco no começo, depois tem o outro. O disco do Watchtower eu sempre brinco, assim, que é um daqueles discos que ele é muito discos muito falados e poucos ouvidos. Discos que você certamente ouviu alguém falando, caiu em alguma coisa, mas que você e eu estava brincando depois, eu estava conversando com o Thiago, e que eu falei: "Cara, tipo, isso tá no teu iTunes, tá no teu Spotify, tá no teu YouTube, whatever, tá na tua frente pra você ouvir hoje". E aí a gente estava brincando, assim, e eu ia fazer uma provocação inicial para o Thiago, assim, como é que dá pra gente dizer que prog metal é o estilo que soltou o baixista e disse para o baixista: "Vai, tu pode aparecer, não tem problema de tu aparecer". Eu não acho que soltou, acho que prog metal é o estilo quando o baixista falou: "Eu também quero, eu vou aparecer nessas graças e foda-se vocês", tá ligado. Que guitarrista arranja um jeito aí. Exatamente, exatamente. Estava brincando muito com o Thiago, assim, que Mas aí se a gente fala isso daí vai ter a gente é como se estivesse dando um argumento pra dizer que Iron Maiden é prog, né, Steve Harris vai ficar feliz da vida ali, ele mas vai aparecer no nosso não é o lado. caso. Exatamente, exatamente. "Ah, A exceção que confirma a regra. exatamente, exatamente, exatamente. Quando a gente estava falando assim, semana atrás eu estava lembrando do disco do Rainbow também, que vai abrir um pouco todo, vai fazer uma vertente, vai fazer tipo o culto, já vinha do Rainbow, já vinha do Purple, toda essa história. A gente falou do Rush semanas atrás também, lembrando daquele momento de 7/5 do Rush, e acho que são 2 portas, assim, que se abrem muito bem. Eu acho que, claro, vai ter uma vertente de um pessoal que vai fritar na guitarra, vai brincar de ser Paganini, vai já falamos naquele senhor, vai fazer neoclássico. Mas pra mim tem um outro pessoal que vai beber da cavalgada de baixo, vai beber dos canadense maluco e fala: "Tá, mas agora é anos 80, os canadense maluco foram para o teclado, e se a gente for para o lado oposto, para o lado que eles não vieram, será que é aqui que a gente pode começar a pensar o começo do prog metal, Thiago?" Eu acho que sim. Eu acho que muito, assim, eu diria. Agora sim, o Fates Warning ainda um pouco menos, sabe, dos discos que a gente Assim, vai falar hoje, o disco do Fates Warning ainda não tá lá, ainda não chegou nesse ponto. O Fates Warning vai demorar um pouco mais pra chegar nesse ponto. Agora o Watchtower, sem dúvida. O Watchtower, pra mim, eu consigo imaginar dos caras do Watchtower falando: "Se a gente resolvesse fazer um Rush muito mais pesado", se sabe, a gente venderam fosse para o pegar o que teclado. o Rush tá fazendo. Se venderam pro teclado. Acho que nem vão falar que se venderam, porque eles gostam disso, eles eram fãs do Fusion e tal. Fala: "Mas se a gente, em vez do Rush que tá caminhando para outro caminho, a gente levar isso para essas coisas pesadas que estão aparecendo, a gente pegar isso e fizer Rush indo pra esse lado, como ficaria?". Então pra mim, eu acho que o Watchtower eu consigo imaginar os caras do Watchtower discutindo isso. E assim, e não só discutindo isso, tipo, você procura no YouTube, ontem eu estava passando para o André os vídeos do Watchtower tocando Rush nessa primeira Até fase. hoje, Pô, é. eles então até hoje sim, mas hoje ok, mas assim, você pega uns moleque lá de 18, 19 anos tocando Free Will, tocando 2112 inteira, ao vivo, você tem vídeos disso. Então, pra mim, eu consigo imaginar eles tendo essa discussão. Pô, se a gente pegar o Rush e fizer o Rush junto com esses caras, tipo, pegar Venom e Metallica e, sabe, Slayer e colocar Rush no meio disso. Pode ser. De certa forma, a Metallica abre uma porta pra isso com o Ride the Lightning. O Ride the Lightning sai, o Ride the Lightning com as músicas, estruturas musicais mais avançadas, mais viajantes um pouco, menos começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Abre essa possibilidade pra voz. Esse metal ultra pesado pode ter essa tecnicalidade ali. Mas ainda muito ainda tudo muito embrionário, assim. A gente vai pensar que se a gente olha hoje em retrospecto, tirando o Rush, o primeiro disco que prog metal que a gente pode dizer que existiu foi o Warning do Queensryche. E porque o EP do Queensryche ainda é metal tradicional levado à sua técnica mais rápida, assim, beira power metal, mas acho que não chega a ser power metal. Então, assim, era tudo mato, sabe, essa coisa de querer fazer o Rush pesado, que vai ser o que vai levar uma certa banda aí por eminência, essa certa banda ali só vai se formar em 85 com esse conceito. Só vai lançar a primeira demo em 86, a gente tá falando de discos que saíram em 85 aqui. Então, não dá pra dizer, sabe, aquele tal de Majesty, né, sabe, captou a essência. É só em 85 que ele se forma.
Então, a gente tá falando do Watchtower ali, o Watchtower, por mais que o disco saia no final de 85, essas demos já estão circulando ali desde 82, 83 em tape trading, sabe, desde antes do Metallica fazer um Ride the Lightning, a gente pode dizer assim. Então, rock progressivo no termo meio maldito ainda, né, ainda tinha aquela essência de que o punk matou o rock progressivo, as bandas de rock progressivo viraram AOR nos anos 80. Lá os anos 80. Isso, então você pegar outras bandas que vão ser dessa época, que vão ser bandas vanguardistas ali, tipo Voivode e Celtic Frost, ainda estão tateando no thrash metal, sabe, até onde que eu consigo levar isso pra onde que dá pra fazer. Pegar os discos que vão ser revolucionários deles, que são os discos que quebram tudo, assim, saem em 87. O Celtic Frost e o Touch Megatherium que a gente falou esse ano, que é de 85, já começa a caminhar diferente, mas aí vai vir o The Pandemonium em 87 vai colocar. Do Voivode, o Warren Payne é só um disco esquisito de thrash metal. Exatamente, estava A reouvindo par ele. a partir do Killing the Technology de 87 que dá pra ver que, opa, o Horror um pouco menos, né, mas Killing Technology de 87 vai ser importante, assim. Se a gente pensar, vai, que mesmo a banda de metal que tinha essa cara de a gente faz músicas mais trabalhadas, mais diferentes, que era o Iron Maiden só vai sair da caixinha do metal tradicional, sem tanto sair, mas de colocar algumas coisas diferentes no Summer Time, que é de 86. Só que em 85 aqui que a gente tá colocando, não existia. Era um conceito completamente era coisas completamente fora da casinha, assim. Consigo lembrar de discos de pré-85 que já pronunciassem, tirando o Warning do Queensryche, que pronunciassem prog metal, assim, que não seja o Rush e como você falou, o Rainbow, mas o Rainbow tá naquela pegada de hard rock pesado, assim, tentando fazer um metal mais épico, sabe. Sabe, Manowar, de certa forma, também já tinha tentado fazer algo parecido. Tipo Glory Ride, algumas músicas do Age of England e do Son of the Hammer, que são de 84, mas ainda todos muito presos nas convenções metal, hein. Exatamente. Escolinha Iron Maiden. Sabe, agora assim, já todo o Fates Warning, assim, eu acho que o do Fates Warning, o Spectre Within, eu acho que ele tá muito mais indo para o metal melódico, para o metal espadinha, do que para o prog Sim. metal, que também era uma coisa que não existia, se pensar assim, tipo, a gente fala que o grande disco de metal melódico que vai ter é o Keeper 1 é de 87. O primeiro disco do o Halloween lança o primeiro disco em 85, só que, pô, esse disco do Halloween não chega nos Estados Unidos, são à parte desses mundos, assim. Tipo, os caras do Watchtower estão ouvindo thrash metal, não estão ouvindo Halloween. E o Halloween do primeiro disco também estava ouvindo thrash metal, né. É, Sem é. tocar rápido, mas diminuir um pouco a agressividade. Então tem um pouco disso daí, assim. Então Spectre Within pra mim, ouvindo agora, e eu sempre fui vai até falar mais que anti-integralista, mas eu era um negacionista do Spectre Within e do Night Unbroken, tá, pra mim o Fates Warning começava a valer a pena a partir da Awaken the Guardian, assim, eu me surpreendi com o quanto de musicalidade ali tem, o quanto que, aquilo é o Iron Maiden levado para o metal melódico, que era uma coisa que o metal melódico basicamente eu faço o seguinte depois do Iron Maiden, em termos de ser mais rápido, mais over the top nos refrões e nos agudos de vocal. O The Watchtower era prog metal, assim. Energetic de Assembly pra mim, primeiro disco de prog metal da história, assim. Eu acho que mais inclusive do que o Warning. Warning o Warning os 2 estão ali, um do lado do outro, diria, como os 2 primeiros pilares do prog metal. Mas eu ia brincar uma coisa que tu lembrou, assim, que eu acho que o Electric Disassembly não tem medo de roubar umas convenções do Fusion e roubar para o metal, sabe, tipo, não tem medo Então nenhum de roubar. então, eu acho que o Warning começa a puxar algumas coisas de rock progressivo mesmo pra ele, assim, sabe, tipo, você tem coisas de Pink Floyd ali, você tem coisas de Genesis ali que eles estão trabalhando, mas aquilo retrabalhando dentro de uma estética do metal tradicional, acho que depois vai chegar o Rage for Order e eles vão chutar tudo pra cima e vai ser uma doideira completa, discos que vão ser temas de um episódio dedicado em 2026 com certeza. Mas, assim, ainda no Warning,
ainda você vê que eles estão tateando, sabe, é mais ou menos o Celtic Frost no Megatherium, né, tá tateando pra onde que a gente pode levar isso daqui, assim. O Watchtower não, o Watchtower já leva pra já chuta Sem medo. fora a porta e vambora. Já vamos chegar lá, vamos primeiro fazer uma parada numa cidade que eu sempre lembro da estrada, que corta do lado. Hartford, Connecticut, é uma cidade meio tipo assim, meio singela no metal nesse ponto. E aí eu brinco, né, como é que é, tem uns malucos ali que viraram meio assim, ó, acho que esses caras deviam escola de tipo assim: "Você já ouviu o Peace of Mind hoje?" "Sim, já ouvi." "Vamos voltar a ouvir o Killers." Vamos ouvir o Killers." E aí só fazendo um detalhe, Night Unbroken, 84, o time que era o John Ark no vocal, um certo Jim Matthews, que vai ser a espinha dorsal da banda depois, Victor Arduini na guitarra, com Joe DiBiase no baixo e Steve Zimmerman na bateria. Eu ia brincar contigo, né, não, o Fates Warning não começa com o Joey Vera, tá. O A Joey Joey Vera eu Vera não tá no digo, né, mas pra falar para as pessoas não começa com o Mark Sonder, né. O Mark Sonder exatamente. eu acho icônico. O Joey Vera a gente sabe que entrou já nessa fase mais noventista, final dos anos 90. Mas o Mark Sonder é icônico, um baterista, e não era ele ainda, era Steve Zimmerman, que eu acho ali, guardadas as proporções, para o Fates Warning ali, Steve Zimmerman e Mark Sonder é mais ou menos que para o Iron Maiden é a diferença entre o Clive Burr e o Nico. Com a diferença que, assim, no f n no Iron Maiden, a diferença técnica é menor, assim, do que é do Fates Warning, e o Mark Sonder é disparado um baterista muito melhor do que o Nico, assim, então, assim, acho que o Steve Zimmerman eu acho que o Steve Zimmerman ele não é tão fluido e tão único quanto o Clive Burr era, mas o Mark Sonder é não dá pra comparar, não dá pra colocar na mesma frase Mark Sonder e Nick McBrain. Eu ia dizer que eu tenho um problema, e isso eu deixo claro agora, assim, porque a gente vai ter que fazer esse episódio bem mais adiante, não é a hora ainda, mas que o Fates Warning tem pra mim um dos melhores discos de metal, não é disco de prog, não, é disco de metal, que é o Disconnected, que eu acho um senhor disco, senhor, senhor, senhor. Todo mundo olha para o Pleasant Shade of Grey, que também é outro momento que a banda vai quebrar a estrutura, vai pensar diferente. Mas eu sempre quando falam do o Fates Warning, eu falo assim: "Disconnected", eu acho esse disco, assim, fora, assim, aquelas coisas, tipo, que vai. Eu Disconnected acho tem que o uma Fates Warning até o X é de uma discografia irrepreensível, e aí eu vou começar a colocar do tipo antes eu falava desde o Awaken the Guardian, e eu já tô começando a rever esse conceito pra falar que desde o Nights Unbroken, tá, mas mas, aí deixa a bola picando, que vai dizer assim, o que que esse disco que tem uma das capas que mais espanta da história do metal, o que que esse disco tem de eu acho sabor? que a capa é divertida, cara, porque Eu entendo a é uma capa. capa então, ela é feinha, mas assim, eu acho que funciona, sabe, tipo, porque é aquela cara, tipo, a gente tá falando basicamente do nascimento do metal espadinha, né, que um tempo que eu não gosto pra falar do power metal, do metal melódico, mas é uma capa que dá essa cara meio de Dungeons and E Dragons perdidas, assim, sabe, aquela coisa de nerd pra cacete, sabe. E eu acho que isso funciona. Agora, assim, eu acho que o Fates Warning tem uma coisa que do Night Unbroken e do Spectre Within que eu nunca tinha, assim, eu ouvi os 2 bastante essa semana, porque eu queria pegar a evolução e ouvir um pouco o Awaken the Guardian, que é o Awaken the Guardian, isso que eu já tenho muito mais familiaridade. E tem uma coisa do Fates Warning que é, o Fates Warning sempre foi ele nunca foi feliz. Eu acho que esse é o ponto, sabe Pô, sabe, essa pior que é verdade, pior que é verdade. isso, sabe, esse é o ponto que faz com que talvez a cara que ouça Halloween volte pra ouvir esse disco do Fates Warning e não consiga pegar o Awaken the Guardian. Fates Warning sempre teve uma melancolia, tipo um certo grau de soturno, de sombrio na música deles, porque mesmo quando eles estão fazendo aqui um disco de power metal melódico, de tipo um disco de Halloween aqui, eles estão, ok, indo um pouco mais extremo do que isso, sabe, tipo, não tão formatados, assim, não tão refrão tão fácil de cantar que nem o Halloween vai fazer no Keeper 1, no Keeper 1 e no Keeper 2, mas eles têm as músicas têm sempre um cinza,
Do Twisted Shade of Grey lá. Exatamente. Sempre tem essa coisa meio cinzenta na música deles, que é o que me atrai pra caramba em Fates Warning, que é o que faz com que o Fates Warning pra mim seja uma banda que, por mais que hoje eu ouço Dream Theater muito mais em grau de nostalgia, lembrando dos discos passados, assim, dos discos que eu amo do Dream Theater, mas às vezes eu tenho muito um grau de nostalgia, do tipo de não saber se esse disco saísse hoje eu ia gostar. Eu continuo pegando os discos do Fates Warning e gostando, e isso fez com que o Night Unbroken e Spectre Within, que são discos que eu sempre rejeitei, que eu sempre fui meio negacionista deles, ter ouvido agora e ter falado: "Putz, esses discos são bons, cara". Essa coisa do Fates Warning de ser uma banda que, tipo, cabisbaixa de certa forma, Uma banda tava ali já, crítica pra caramba. carrancuda, assim, sabe, É, tava ali já, sabe. Então, eu acho que isso funciona, sabe, tipo, me surpreendeu, sabe, eu nunca tinha percebido isso nesses discos, porque eu tinha ouvido muito pouco. O Awake and the Guardian adorava, porque eu percebia isso neles, né. Nesse eu nunca tinha, foi ouvindo agora com atenção, acompanhando letra, apesar das letras não serem lá tanta coisa assim, mas que eu olhei e falei: "Nossa, esses discos, o Spectre vem muito escasso, cara", assim, eu nunca tinha dado esse valor pra ele, assim, eu nem tenho ele em casa, tô procurando pra comprar agora. Que é um vai achar discaço, acho um fácil. disco muito bom. Night Unbroken também, é um disco muito bom, mas Night Unbroken é um Iron Maidenzinho, mas tem essa coisa do Fates Warning, então você já consegue você enxerga essa identidade do Fates Warning no Night Unbroken, por mais que o Night Unbroken seja basicamente um disco de cover do Iron Maiden, uma coisa que o Iron Maiden nunca teve, o Fates Warning já tinha no Night Unbroken. Talvez o Iron Maiden nunca teve não, o Iron Maiden tem no X Factor, o único disco do Iron Maiden que tem essa coisa. Mas O deixa eu pegar uma coisa do Night Unbroken. A minha birra da capa não é a capa, a minha birra é o logo. Sabe aquela sim, mas fonte é clássica? cara de quadrinho, né, meio Exato, assim, né. Cadrinho Underground. A capa, esse é um disco muito engraçado, ele tem uma capa que é com aquele logo escrito com uma fonte padrão de computador, que é o desenho, aí depois ele ganha aquela capa da lua, e aí depois ele ganha a capa que é o desenho de volta com o logo da banda. Então, tipo, tem edições diferentes, assim. A capa do Night Unbroken original parece que os caras fizeram de lápis de cor, né, assim, Exatamente, exatamente. Assim como é que é, ela a é capa do feita aquarela, sabe, aquelas tinta de água, assim. como é que é? É a mãe da capa do Forbidden do Sabá, sabe, tipo, a mesma vibe. Mas voltando ainda olhando pra cá, então assim, que eu gosto pra caramba da abertura desse disco, mas pra mim tem uma hora ali na faixa 7 que é aquela Shadowfax, que pra mim é a hora, assim, que a banda olha pra Transylvania do Maiden e fala: "Dá pra melhorar? Dá, a gente conhece". E essa é uma música ali, pô, acho que é 2:40, alguma coisa assim dela. É impossível tu não olhar pra ela e dizer assim: "Mãe do céu, aqui tá Paradigm Shift do Liquid Tension", sabe, tipo assim, tá ali, entende? Tu olha assim e diz assim: "Cara, tá ali", sabe, tipo, chega a ser até ser meio grosseiro quando tu vai voltar pra uma Paradigm Shift depois do Liquid Tension e fala assim: "Bah, mas que rip-off que fizeram 2 décadas depois do brioso Fates Warning". Mas é isso, Night Unbroken pra mim é basicamente esse Iron Maiden tentado, uma banda que tá tentando ser um Iron Maiden, sabe, classicamente. Como eu acho que o primeiro EP do Queensryche eles estão tentando ser o Iron Maiden, sabe, tipo, tem alguma coisa mais Judas Priest colocado no meio, mas eles estão levando aquilo num grau de técnica além do que o Iron Maiden colocava, sabe, são os caras que estão pensando e falam: "Vou", se desafiando enquanto estão tentando fazer. E então, eu acho legal, porque você sente, aquela coisa que eu acho legal disso daí é que o que eu sinto normalmente quando eu ouço metal extremo, que é aquela do tipo, eu vou levar isso ao máximo que eu posso, e que por um certo momento gera uma coisa blasé, do tipo, o cara tá só querendo se mostrar, mas eu ouço, quando eu vejo isso de criança fazendo isso, sabe, porque os caras são criança ainda, menos de Sim, 20, os caras têm moleque. 20, 21 anos de idade, sabe, tipo, existe uma explosão de energia nisso, que eu acho que é legal pra caramba. Era uma coisa nova que eles estavam levando pra um nível que ninguém estava fazendo isso ainda, e os moleque tentando levar para o máximo que eles estão, você vê que tipo, vendo, tipo, eles querem aparecer, mas eles estão botando a energia deles pra fora, cara, isso funciona, sabe, eu acho isso legal pra caramba. O Spectre Vem já muda, o Vem já começa a ter um outro tipo de pegada.
eu ia brincar contigo, Spectre Within, 85 também dá pra encontrar nacional, a produção tá um pouco melhor, e uma coisa que pra mim, assim, é de cara, é que a gente começa a ter músicas mais extensas, a banda começa a valorizar, começa a fazer música maior, tem até ali tem acho que é uma música tem umas músicas ali com historinha, começa a ter essa parada, e aí eu estava brincando como é que é, tem até uma música, eu vou errar a pronúncia grega, como é que é, Kyrie eleison, tipo, que é "Senhor tem de piedade" em grego. É tipo assim, é aquela coisa tipo É, assim, Deus tenha piedade de Gates, é. vocal. A única coisa que daí eu dou aqui eu faço coro pra que eu estava vendo umas críticas, vendo umas coisas tipo, tem gente que não que cansa um pouco do John Ark aqui, e eu acho que a hora do refrão ele vai se consagrar e derrapa. Então pra mim ele mas ok, é um disco muito legal, assim, um disco O muito John Locke legal. eu acho muito legal nesse dele ali, nesse disco principalmente, é que ele tá tipo, ele parece o Bruce Dickinson sem o Bruce Dickinson que ainda não passou pela puberdade, sabe. Mas ao mesmo tempo ele pronuncia o Kiske, cara, em vários momentos que você ouve e fala, ele tá transitando nesses 2 territórios, assim. E ele tá levando num extremo que é basicamente você tá imitando Rob Halford, de certa forma, com a voz Sim. dele ali, de levar aquilo num tom agudo o máximo possível, sabe. E eu acho legal isso, porque é isso, eu sinto essa explosão de energia quando eu tô ouvindo as músicas ali, né. Então e já começa a ter aquelas aliterações pra caramba nos vocais, né. Essas coisas assim, certinho. Essas coisas que aquele jeito de cantar na Orphan Gypsy, que eu acho musicaça, musicaça Orphan Gypsy ali, que é a segunda música do disco. Começa com a Traveling Time, que é 7 minutos, um monte de a ver com ambientação, sino, vai ter uns monte de "ô-ô", assim, o solo ensaio pra caramba, e final vira um caos desgraçado ali, você já começa a ver que eles estão trabalhando. Mas depois, nesse resto do lado A, na Orphan Gypsy, na Falta Trace e na Pirates of the Underground, eles estão basicamente fazendo power metal, sabe, ali para o que o Helloween faz nos Keepers, a única diferença é que o Helloween fazia refrões de você cantar junto. O Fates Warning não, você tá vendo, tipo, o John Ark cantar de um jeito que fala: "Ninguém consegue cantar essa desgraça". Só ele consegue fazer esse tipo de refrão. Só ele tem fôlego pra conseguir cantar isso. Eu lembro que quando o Bruce Dickinson entra no Iron Maiden, uma das coisas que o Steve Harris não gostava no Paul Di'Anno é que o Paul Di'Anno não tinha fôlego pra fazer o monte de os versos tão longos num tempo tão curto quanto o Iron Maiden fazia. As letras que o Steve Harris fazia para o Iron Maiden. E o Bruce conseguia. Mas, tipo, isso aqui é vezes 3, sabe. Os versos muito mais palavras dentro do verso pra colocar. Então é um negócio muito maluco, assim. Mas eu acho ainda assim, cara, eu adoro, sabe, ouvir e falar: "Cara, como isso é legal, cara, como isso, tipo, pegada que isso tem que é divertida", sabe. Então, acho legal, assim. Aí quando você chega no lado B, o lado B você já começa a ter umas ousadias maiores, você já começa a ver que é a banda pegando licença pra poder parecer prog metal, apesar de ainda não ser. Ainda parece ser um power metal, metal tradicional, mais trampadão, assim. Mas você pega, tipo, a Apparition, cara, eu não consigo nem comparar com aquela porcaria da Apparition da Fear of the Dark. Tipo, tem umas partissona tensona, sabazão no meio ali da música, sabe, tipo, quando pega Maiden em volta fica um Maiden épico pra caramba, tipo, uma parte com um negócio lance épico da Iron Maiden. A Kyrie Eleison ali pô, aquele refrão, desgraça que tá aquilo segurando, sabe, tipo, ela começa meio sabazona, né, cara, parece que vai ser tensa e do nada, pá, vira um negócio, vai embora, sabe, tipo, quase thrash, sabe, aquele power metal, aquele speed metal canadense, sabe, vocal ali do tom altíssimo, desgraçado. E aí vai terminar com Epitaph, que são os 12 minutos do Epitaph ali, que tem pegada Heaven and Hell, vai virar Maiden, vai ter uma pegada mais introspectiva, assim. Mas eu falo, essas músicas todas têm essa coisa de não serem músicas felizes, né, cara, Não, não é Happy, Happy, Happy Halloween, sabe. Ele Happy já Happy tem Halloween pra aquela Alemanha. coisa que então, já tem aquela coisa que vai ser uma característica pra mim essencial e principal do Fates Warning, que é ser cinzento, sabe. O Pleasant Shade of Grey é meu disco favorito do Fates Warning, porque ele ele é cinza até no nome, né. É, exatamente. Mas ele é denso pra caramba. Amo Disconnected, amo Parallels.
Nossa, depois quando entrar o Awake in the Guardian, No Exit, Perfect Symmetry, é trilogia desgraçada, assim, do Fate Warning, sabe. No Exit dá pra fazer o que o No Exit é o disco Watchtower do Fate Warning, sabe, o primeiro disco real com o seu Valderrama, mas assim, cara, aqui eles estão fazendo um negócio que ninguém estava fazendo, que é deles, sabe, tipo, o Manowar batia na trave de fazer alguma coisa parecida, mas nunca nesse grau de intensidade, nesse grau de levar longe, assim. O Iron Maiden parece banda de criança ouvindo esses caras. Tipo, é ridículo, sabe, tipo, parece músicos pré-primários, os caras a gente tá um dia, quem sabe, a gente vai conseguir tocar que nem esses caras, não que esses caras são os moleque que estão levando pro extremo, assim. Sim, sim, mas é aquela coisa que a gente brinca, assim, é a hora que, tipo assim, já tem uma nova geração que tá te passando. É isso, sabe, é aquilo, eles vão refinar, tipo, o Awaken the Guardian é o disco refinado, sabe, eles refinam essas composições Awaken the Guardian e depois eles partem pra outra, no Exit eles vão ficar muito mais pesados, no Perfect Symmetry eles começam a entender essa nova fase, até porque entre o Mark Sonder e o Mark Sonder muda essa dinâmica da banda, né, de poder ter os arranjos, pô, as quebradas muito maiores de tempo do que o Steve Zimmerman conseguia fazer. E aí muda, cara, né, e aí esse Fates Warning prog que a galera gosta é a partir do Perfect Symmetry. Mas esses discos do Fates Warning aqui, você já vê que o Fates Warning estava num grau acima e já tinha essa coisa que vai ser a carreira toda do Fates Warning tem, que é esse grau de músicas mais sinistras, de certa forma. Eu só fui conferir aqui, a Metal Army relançou o Disconnected, o X e o Crescent Shade of Grey. Então, assim, tipo, teve, tipo, coisas que você tem onde tem como, tipo, se você quer ainda é, tipo, eu e o Thiago, que é da turma que vai atrás do disquinho, tipo, ganharam edições novas, assim, como é que é? É o que eu digo, o problema de fazer o solado é, tipo, que você fica com mais vontade de comprar CDs. O Thiago de vinil, não tem o problema. Não, não, eu parei de compro vinil e CD eu vou questão de oportunidade. Eu queria ser uma pessoa feliz desse jeito, eu queria ser uma pessoa feliz. Se eu encontro o vinil que eu quero por um preço legal, eu pego. Tem alguns discos que eu quero em vinil, porque eu acho que vão soar legais em vinil. Agora tem alguns discos que eu posso pegar em CD, não é o fim do mundo. Não, não, eu virei um maluco de ver todas as caixinhas juntinhas, assim, tipo, Então, adoro. assim, o problema que eu tenho hoje em dia em algumas bandas é que eu já tenho todos em vinil, né, então, puta, eu não vou comprar agora esse em CD. Mas assim, se tem uma coisa que o Iron Maiden que foi a melhor coisa que o Iron Maiden fez pra mim, foi que o Iron Maiden fez com que eu não seja completista. Então são pouquíssimas bandas que eu sou completista, que eu tenho todos os discos que eu acho que vale, tipo Van Halen, AC/DC. Mas o Iron Maiden, por exemplo, quando o Iron Maiden lançou o Virtual Level, eu falei assim: preciso comprar esse disco". E a partir e quando você faz isso, você se livra dessa amarra, sabe, então tipo, tenho todos os discos do Black Sabbath, todos os discos do Van Halen, todos os discos do Merciful Fate. Tem bandas que eu amo de fato, que eu tenho todos. Agora a maior parte não, quase todas as outras bandas, tipo Bruce Springsteen, eu tenho tudo. Mas agora tem coisas que eu não faço questão, sabe, que eu pode ter buracos na minha coleção que esses não precisa, eu não me sinto mal de não ter todos os discos dessa banda. A gente vai ter que fazer episódio futuro de buracos da coleção, agora eu fiquei com essa expressão na cabeça. Vamos pegar o E o avião? Ghost era uma banda que eu tinha todos os discos e que esse último disco eu não preciso aqui em casa. Esse eu Então, me arrependo, porque depois eu podia ter comprado por mais barato. Só uma coisa tipo: sim. "Pega o disco, tá aqui", tipo, Não, o Ghost é aquilo, eu tenho todos em vinil, sabe, eu tinha o Infestoma, você trouxe pra mim em CD, mas essa tava tão bonito tudo em vinil que eu comprei o Infestoma em vinil de novo, quando eu achei numa promoção. Mas agora esse não precisa, sabe, eu já achei que o Ghost já foi, dei 3 chances pra manter a coleção completa, assim. A primeira foi no Prequel e foi beleza, não gostei tanto, mas eu peguei. sim. Eu Impera, falei: "Ah, legal, mas não é tanto assim", e peguei. Agora nesse você não vale, né, já é o terceiro, não precisa. Menos que eles lancem um próximo sensacional, aí talvez eu pense: "Ah, vou pegar pra vou aceitar essa derrapada". Como é que é? Sobre isto falaremos na próxima semana. Spoiler do Chuteira de Aço. Programa, pautas de 2025, Exatamente, 2026, exatamente. 2025 são desenvolver ideias. Vamos pegar o avião, vamos para o Texas. E depois que eu fui descobrir que o bugando toda
todo o roteiro. Depois que eu fui descobrir que os caras do Watchtower também andavam depois lá no fim dos 80 com uma outra banda do Texas, de uns caras que começaram um Pulse e depois vão realmente encontrar o seu som chamado Pantera. Mas vamos olhar e eu brincar assim de Era como é que todo é. mundo junto ali, né, cara. Exato. A cena era pequena. Só que a diferença é que, assim, se o Fates Warning estava olhando para um lado, tem uns maluco que vai dizer assim: "Ah é? A gente vai mostrar que metaleiro sujo também toca bem pra caramba". Que eu acho que aqui tá a tagline do Energetic Disassembly do Watchtower. Com cuidado, tava coisas que a gente vai Watchtower tudo junto, a gente procura separado, mas é tudo junto sempre. 30 de novembro de 85, esse realmente fez aniversário faz pouco tempo. Jason McMaster no vocal, Billy White na guitarra, Doug Kaiser no baixo e Rick Colaluca na bateria. Sempre lembrando que o Doug e o Rick são os que vão ficar na banda mesmo, e o Ron Jarzombek só vai entrar depois, mais adiante. A gente sempre geralmente associa o Jarzombek com o Watchtower, mas na verdade ele vai entrar depois pro segundo disco. Estava até vendo umas entrevistas agora e os americanos falam Jarzombek. Jarzombek. Exatamente. Eu só lembro desse, Jarzonbeck. eu lembro do Eu sempre irmão falei dele. Ron Jarzombek, Bob Jarzombek, não, Jarzombek. A J e a tônica no U, achei engraçado. Eu sempre brinco como é que é como é que podia ser o Jaco Jaksic do Crimson. Hum. Mas só uma curiosidade, 2 curiosidades na situação. O Jason McMaster também é um cara que tá sempre ligado à banda, assim. O Jason, ele não tá no segundo disco, porque ele vai integrar o Dangerous Toys, que é uma banda poser do Texas ali, e a banda esse tipo, ele gosta de rock, hard rock e tal, todo mundo ali tem gostos bem amplos, assim. E aí surge os caras com o projeto ali, a banda assina com uma gravadora grande e na mesma época que a banda assina com a gravadora grande, o Watchtower assina com a Noise, né, e ele não pode ficar nas 2. E é o Jason que vai atrás do Alan Thekkel, que vai ser o substituto dele na banda, que era um amigo dele com quem ele trocava cartas e trocava pen pal, né, era pen pal do Alan Thekkel. Alan Thekkel que é de Nova Jersey, assim, então ele traz o Alan Thekkel para o Texas pra gravar. E a história, assim, o Alan Thekkel faz 2 ensaios e vai gravar, então todas as músicas do segundo disco, que é o disco clássico deles, que é o Contra Resistance, eu ainda acho que ele não é tão bom quanto o Energetic Disassembly, mas há discussões, é possível discutir. Mas o Alan Thekkel, ele já essas músicas todas do segundo disco foram feitas, compostas com o Jason McMaster na banda. Então, e tanto é que agora nessa formação que tá fazendo shows atualmente, é o Jason McMaster que tá gravando, assim. Ainda que o EP lá, o Concepts of Math, tenha sido feito com o Alan Thekkel cantando. E aí a curiosidade do Ron Jarzombek, eu falei Jarzombek, eu sempre falei assim, Jarzombek, se você não gostasse de chamar de Jarzombek, se quiser a gente fale de Jarzombek, você manda uma mensagem pra nós. Mas, assim, o o Ron, ele era de uma banda que era o Slayer de San Antonio, que essa é Slayer, né, que eu falei isso porque é a mesma Exatamente. banda que é o Slayer de San Antonio, que é a mesma banda que tinha na bateria o Dave McClain, que depois é pro Sacred Reich e depois tem Machine Head ali. Agora tinha voltado pro Sacred Reich e pro San Antonio Slayer, e agora saiu do Sacred Reich tá só no San Antonio Slayer. Mas o Ron estava ali, ele era um guitarrista ultra técnico, assim, e quando o Fates Warning perde acaba quando o Victor Arduini sai do Fates Warning, a banda cogita o Ron Jarzombek pra banda. O Jim Matthews cogita ter o Ron entrando pra ser o guitarrista substituto, acaba optando pelo Frank Aresti. Vai ser histórico, guitarrista de parceria com o Jim Matthews. Mas eles cogitam o Ron Jarzombek. No caso do Watchtower ali era muito mais fácil, porque o Ron estava ali perto e, assim, tipo, o Billy White sai, porque o Billy White meio que cansa de tocar metal, assim, hoje o Billy White é um guitarrista de música flamenga, assim, música flamenca. E o único cara que tem na região aqui que consegue tocar essas coisas é o Ron, e ele curte, então, vem aí Ron, foi meio que isso que acontece pra ele entrar. Baixa aí. Eu ia brincar contigo que assim, hã, primeira coisa que eu ia brincar que assim,
Ok, é um disco que ele tem uma produção um pouco datada, mas também a gente não pode cobrar É isso. ruim a produção. Eu É, acho que não dá, assim, pra colocar, porque primeiro, assim, eles se autoproduziram, porque ninguém sabia, assim, eles estavam num lugar exatamente. que não tinha gravadora nenhuma querendo bancar esse tipo de som maluco que eles estavam fazendo. Não tinha nada, o disco vai ser independente, os caras não têm dinheiro, tanto é que 2 das músicas que estão no disco foram só versões que estavam numa demo ainda, sabe. Então eles estão tentando do jeito possível, você vê que não tem mal tem overdub de guitarra nesse disco. Sabe, você ouve, assim, você vê os solos ali, na hora que começa o solo não tem guitarra base, já vai de um baixo que segura, por isso que a gente ouve o baixo tão pronunciado, o baixo tá num grave que rouba a frequência da guitarra no solo quase. Exatamente. Então você vê do tipo, não é que assim, a produção é datada, a produção é ruim, porque É o que eram dava pra uns fazer no moleque momento. tentando fazer o que dava pra fazer com nossos recursos, não só recursos financeiros, quanto recursos de capacidade técnica, assim, sabe. Mas isso não pode prejudicar a audição, acho que é esse o ponto. Eu ia brincar contigo que, assim, a linha de baixo, técnica, quebradeira, esse que a gente brinca, assim, a galera vai depois dizer assim, technical thrash metal, tipo, um rock do Rock Brigade, eu diria como é que é, thrash metal limpinho. Eu acho muito engraçado que, assim, isso aqui, eu lembro de agora ouvir com atenção, assim, eu faço minha meia-culpa de provocado pelo Thiago de olhar pra finalmente olhar para o Watchtower e ouvir. Me lembra muito, eu olhei e falei assim: "Cara, tipo, isso aqui é o pai do", quando eu vi o baixo, assim, eu assim, pra mim, eu falei: "Cara, tá aqui o baixo do Focus do Cynic", sabe, tipo, eu olhei e falei assim: "Cara, tá aqui", entende, tá aqui Não, o e baixo do Death depois. as bandas de death metal da Flórida, principalmente o Taste of Scenic, eles idolatravam esse disco, idolatravam o Energetic Disascendo. E assim, né, uns pontos que tem ali do disco, da ruindade ali, fala assim, tipo, o som de bateria dele tem uns pads eletrônico ali, nada a ver, né, cara. Anos Não sei 80, anos 80, se pô. sabe, tipo, não sei se é porque não estava captando o som da bateria direito, vamos meter uns pads eletrônico pra ver se capta melhor, sabe. Tipo, tu tá perdendo, porque a frequência do grave e do baixo tá tão alta que você não tá ouvindo os tons direito, sabe. Na hora que entra as guitarras entram uns timbres meio Fusion, assim, meio Alan Holdsworth ali, que tá aí acho que é de propósito do Billy White. Mas é muito maluco, né, os caras estavam num esquema doido, assim. Mas eu ia brincar contigo, que tem uma guitarrinha, acho que é na Tyrants in Distress, que tem um momento que, assim, eu falei: "Cara, essa banda tá usando teclado". E é Uhum. exatamente tudo que o Jordan tenta fazer, sei lá, 40 anos depois, e o cara faz e meio tipo assim: "Tá, fiz e vai embora", sabe, tipo, não insiste muito porque dá o recado, sabe. E eu acho que, assim, tem umas gratas surpresas ali, acho que o eu tinha notado, assim, eu gosto mais do Jason McMaster cantando do que do Jon Ark, acho que pra mim funciona na comparação dos 2 pra mim funciona melhor. É, o Jason McMaster é tipo o Geddy Lee irritado, né, cara. O Geddy Lee Exato, puto, tipo o tipo, Geddy Lee de Bastille Day o disco inteiro, né, cara. exato. É boa lembrança. E aí eu brincasse e aí tem umas coisas, tipo, aquele como é que é? Social Fears, que é um rock de protesto, sabe, tipo, pô, As também letras são bem as letras são bem inteligentes, as letras desse disco do Watchtower, assim, estão bem acima da média do que eram as letras. Ok, tem o seu Medo Atômico ali na Meltdown, é mas a uma da Meltdown é uma das músicas mais antigas deles, assim. Mas o disco em si, as letras são bem também à frente. Você pensa que assim, tipo, o Jason McGovern vai entrar no Dangerous Toys, depois Teasing Pleasing ali, você fala: "Não é o mesmo cara, é o mesmo cara". Mas tipo, você vê que é uma banda que ela é bem à frente, assim, é um disco que é sensacional, né, o Energetic Disassembly é, pra mim, classicaço, classicaço. eu brinquei contigo, o mesmo neurônio que pensa uma baita crítica social vai pensar uma baita apelação poser. Mas aí ele estava indo com a maré, né, cara, ele o primeiro disco do Dangerous Toys ganhou disco de ouro nos Estados Unidos. Ele fez direitinho pra cair no mercado. É engraçado que você vê os clipes do Dangerous Toys e você vê os vídeos velho do Watchtower, você fala: "Banho de loja ali, funcionou, É. o gatinho, assim". É, a magias do YouTube. Deus Hã. tirou o nerd de poodle, prancha poodle, todo torto pra virar uma carinha todo gatinho, todo sexyzinho. Ah, o Bem que é louco. escola, como é que é?
escola Brian Epstein, de você precisa estar arrumado para vender seu peixe, entende? É, Tipo, esse cara ali ali tinha 20 uma anos depois. fórmula, tinha um template de como vocalista de banda farofa tinha que ser, e ele encaixou muito bem. Ainda que na Teasing and Pleasing ele ainda dá umas puxadas de grito ali que parece meio Geddy Lee de vez em quando. Nas outras ele já canta num tom mais médio, tal, que ele vai desenvolver depois. Eu ia brincar contigo e assim, ah, olhando aqui, fazendo comparações, tem eu tô pegando aqui o nome para não errar, porque na hora do roteiro tinha errado umas 2 vezes. O Energetic Disassembly é uma coisa, 85. O que que vai mudar com o Control and Resistance 4 anos depois, 89, Não, quando entra o Years on Back? então, eles começam assim, metade do Control Resistance ainda é com o Billy White compondo, foram músicas com escritas com o Billy White, depois o Ron ele já entra numa segunda metade. Mas o que muda é amadurecimento mesmo. Eu acho assim, a grande questão é as músicas do Energetic Disassembly, elas são testosterona pura, assim, sabe, pancadaria ali, os caras tocando, sabe, tipo, o Jason McMaster brinca, assim, quando ele entrou na banda, ele não escreveu nenhuma das letras do Energetic Disassembly. Ele recebeu as músicas ali, e aí as composições são do Billy White e do Doug Kaiser, baixista e guitarrista, e tá a letra ali, e eles viram e falam assim: "Ó, essa aqui é a letra que a gente escreveu pensando nessa música aqui". E assim, encaixa o jeito aí. Se vira, amigo. Acha uma melodia, encaixa esses versos aí nas músicas. E assim, as músicas são tão, tipo, tem tanta coisa acontecendo na música que como que você vai encaixar uma linha vocal nessas graças aqui, sabe? Tipo, às vezes o Max Nesta teve que se virar pra conseguir fazer caber os fraseados, fazer a coisa colocando ali. E o Jason brinca, assim, que os tempos das músicas, eles começavam a compor pensando nos telefones dos amigos. Nosso amigo, o telefone do nosso amigo é 7583, vamos fazer uma música em 7583. É nesse nível. Uma parte em 75, uma parte em 83. Pá, e o cara desenvolvia os tempos ali nisso, cara. É, mas isso diz assim, isso é aquela parte de uma energia caótica das novas Total gerações, sabe? caótico. Isso, os caras estavam colocando ali, vamos fazer Rush pesado nesses tempos, sabe, era basicamente isso que os caras estavam criando, sabe. E aí o Jason: "Ó, tá aqui, ó, você quer bota uma música, escreve, ó, tua letra tá aqui, encaixa essas frases nisso Te daqui, vira, cara. toma, Te vira, toma, quebra segura". essa. Então, e aí isso, Ah, assim, no Control Resistance está um pouco mais diluído, tá um pouco mais diluído, um pouco mais trabalhado. O Jason trabalha mais o desenvolvimento das músicas juntos. Assim, o problema que o Control Resistance vai ter é que o Alan Thekkel tem que basicamente seguir o que o Jason McMaster tinha feito, porque quando eles falam: "Vamos gravar", receber uma proposta, a gente tem que caber ali pra gravar o disco, o Jason não pode ir, eles correm atrás de achar um cara, eles acham o Alan Thekkel que era o vocalista do Hades, que é uma banda de thrash ali da região da Nova Jersey, cara que chegou a gravar com o Seven Witches do Jack Frost, ele gravou, é o vocalista do disco solo do McLeod Pond, do Symphony X. Então, só que o Alan Thekkel faz 2 ensaios e vai pra Berlim gravar, né, então ele se vira pra gravar isso daí, o Alan Thekkel tenta copiar o máximo possível as linhas do Jason McMaster, e eu acho que aí é um dos problemas que o Contra Resistance tem em contraposição ao Energetic Disassembly. Agora assim, o Energetic Disassembly, assim, tipo, ele é demais, sabe, tipo, assim, eles brincam que quando eles estavam em San Antônio, ali em Texas, pra fazer os shows, quando eles iam tocar, eles iam fazer o flyer, eles tinham que saber, eles tinham que explicar que eles não eram, você não ia estar vendo, tipo, Metallica do Kill 'Em All, ou um Iron Maiden, você tá vendo alguma coisa diferente, como que a gente vende essa coisa diferente? Então a gente tem que achar um rótulo, né, e o rótulo que eles acharam era de Techno Thrash. Eles tentaram com Techno Thrash Metal, então muita gente, quando você vai procurar, você vai ver uma banda descrita como Techno Thrash Metal, mas não tem nada a ver com techno, exatamente. de técnica, né, e aí depois vai ficar o rótulo meio de tech metal. Esse até o Dream Theater chegar e virar tudo prog metal, o Watchtower é conhecida como uma banda de tech metal. Mas eles são extremos, sabe, eles são uns thrash malucos, sabe, tipo, o vocal ali, sabe, o vocal extremo, né, o jeito que o Jason canta é aquele Geddy Lee irritado o tempo todo, sabe, tipo, dá uns berros maldito ali. Mas o baixão do Kaiser
completamente maluco de Geddy Lee, desgraçado o tempo todo, o Rick Colaluca, esse tempo maluco, só ele consegue acompanhar, não, então os dois continuam na banda, formaram uma puta linha, assim. O Jason brinca, né, que o Billy White estava abrindo a cabeça quando estava na banda. Ele era metalzão, sabe, Sabbath, Purple, tal, e Iron Maiden, Judas Priest. Aí chegava com o Doug Kaiser, o Doug Kaiser e o Rico La Luca, eles tinham uns discos mais malucos, assim, ele botava as coisas pra ouvir e falava: "Mano, o que esses caras estão ouvindo", sabe, tipo, os caras já ouviam Fusion, já ouviam aqueles prog maluco setentista britânico e tal. Falava: "Mano, os caras são malucos", sabe, tipo, os caras já estavam prontos, essa tecnicalidade deles ali já era uma coisa que era meio inata do que as coisas que eles gostavam de ouvir, do que eles estavam colocando. Então isso vai ser essencial, assim, tipo, vai ter hora desse disco que você vai ouvir, tem parte que é Def pra caralho, riff Def, cara, que o Def roubou fácil, assim, desse disco. Se colocar, tipo, a Violent Change, ela vai começar ali, vai ter uma rifada meio Sabá dela, mas ela é Rush maluco, aquele baixão estourando, quase thrash metal quando você colocar. É uma berraria ali desgraçada que eles colocam, assim. E uma coisa que tu Silence and falou Distress é pancadaria, assim, né, cara, tipo, é música épica, mas uma hora que o vocal dele quase é o vocal do Slayer, do Angel of Death ali. eu ia brincar Angel of Death conheci no ano seguinte só, né, então, sim, não tem mas essa referência aí. eu ia te provocar, assim, onde é que a gente vai encontrar os ecos desses caras? Na Turma da Flórida, tu falou, tipo Def, como é que é, Atheist, Eu vou falar que Dream Theater pra mim, assim, o é a Dash. continuação deles. Eu acho que o Dream Theater vai fazer é pegar o que eles estavam fazendo, que é pegar Rush, metalzão, as coisas mais pesadas, e o Dream Theater vai colocar mais elementos de música pop, sabe, Eu acho vai que transformar o Dream Theater mais palatável, assim. Mas pro Dream Theater, assim, tipo, o Dream Theater, esse aqui é músicas ali que vão Violence and Distress, cara, tipo, é Rush com esteroides, que é o que o Dream Theater tá tentando ser, sabe. Capaz Tyrants, 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 e ó, pá, aquilo é, pô, você consegue imaginar o Rush falando aqui, mais pesado, assim, aquela pegada mais, repetitiva que a música tem ali, aquela cadência, quase militaresca que ela vai ter, assim, aquela levando, pô, isso aquilo ali, cara, só de ofício, né, cara. eu ia eu ia fazer uma Sabe, brincadeira, eu ia brincar contigo, tipo, coisas, tipo assim, tem que lembrar de um próximo momento de, sei lá, conversa com o Portnoy e perguntar: "E aí, fala uma coisa pra gente, tu gastou a tua cópia do Watchtower, né?" Tipo gastou. O Portnoy diz que ele ficou sabendo do Watchtower, porque numa entrevista do Metallica na Kerrang, ele comprou uma Kerrang, ou achou uma Kerrang na Jersey ali, o Lars estava usando uma camisa do Watchtower. E então o Lars também estava de olho, o Lars Exatamente. curtia a banda. E ele fala: "Pô, e naquela época era aquilo, né, cara, onde você descobria a banda? Você descobria a banda vendo foto ou vídeo da sua banda favorita, as camisas que ele estava usando e lista de agradecimento de banda. Exatamente. É assim que você atrai: "Ô, eu estou agradecendo essa banda tal, alguém conhece, tem disco, tal", e aí ia trocar fita e achar alguém que tivesse disco daquilo, sabe, era a forma que você tinha. E as revistas, os fanzines, obviamente. Mas assim, eram as fontes que eu tinha. E o Portnoy fala que na hora que ele pega o Watchtower, ou ele pega o disco o Energetic Disassembly, ele fala: "Olha, alucina", fala: "Cara, é isso", sabe, tipo, o momento eureka acho que dá na cabeça dele, "eu tenho que fazer uma banda assim". E ele fala: "Se a gente fala do Lars, na Energetic Disassembly ali, tem uma hora que a bateria aparece no bumbão, dispara meio metralhadora na hora da música ali. Eu tenho certeza que o Lars olhou aquilo lá, aquilo fez inspiração para o One, cara". Sabe, aquele dos morteiros, Hum. tá, é uma hora da bateria que a bateria vira meio metralhadora, tá, um efeito de metralhadora. Até pelos efeitos toscos que eles colocavam ali. Certeza que o Lars olha pra aquilo e fala: "Mano, tá Dá bom, pra o que que pôr, tá dá. acontecendo?". Sabe, tipo, você vai ter, tipo, na Submarine Shadows, aí você vai ver o Billy White metendo o Alan Holdsworth ali pra cacete na música, assim. Acho, né, porque eu também não conheço muito bem Alan Holdsworth, mas me parece, assim, os negócios. Aí você vai ter Meltdown, que é a última música que é a música do Caos, a música Meltdown do medo que todas as bandas dos Estados Unidos dos anos 80 tinham do holocausto nuclear. É trecheira torta pra cacete, sabe.
ali, tipo, "Oh não, oh não", cheiro, mas torta pra cacete, sabe. Já começa desde a intro, ela já é torta pra cacete, né. E eu ia brincar contigo, Watchtower segue na estrada, tu me mandou um vídeo desse ano, assim, mas bem menor, lançando uns É singles isso, eles separados. tocaram eles fizeram alguns shows agora nesse segundo semestre só no Texas. De vez em quando eles vão tocar nos Keep True da vida, esses festivais bem focado em metal dos anos 80. É uma pena, porque é uma banda que, sabe, tipo, beleza, Keep True, os cara, influência pra cacete, para os metaleiros dos anos 80 olha, alucina. Mas Watchtower eu consigo imaginar um cara que ouve Opeth, vai ouvir Watchtower e pode gostar, sabe, tipo, essa galera que ouve metalcore ali, sabe, tipo, se o cara tiver a cabeça um pouquinho mais aberta pra gostar de Rush, vai alucinar com Watchtower. Eles têm um apelo que é muito mais, assim, eu guardo proporção do Watchtower com Forbidden, a Uhum. banda Forbidden, era uma banda de thrash mais técnica ali, que é alternativo. Era uma banda que num determinado momento, eles têm os 2 primeiros discos que é bem comparado, dá bem pra comparar a evolução do Forbidden Evil, do Twisted Metal Form com a do Energetic Disassembly para o Contra Resistance. Apesar de o Forbidden ser mais ou menos a mesma formação que toca nos 2, muda muito pouco, acho que só o Tim Calvert tem. Mas você vê que, tipo, o que é estamina pura no primeiro disco, no segundo tá mais controlado, sabe. Só que o Forbidden continua a carreira, o Forbidden começa a ficar mais experimental, assim. E aí a galera desacompanha, a galera para de acompanhar, até porque ninguém tá mais ouvindo thrash metal. Só que aí você vai ver que uns caras que olham, acho que o Meshuggah da vida, olham pra ali e falam: essa coisa legal aqui, sabe, esses caras estavam fazendo, sabe. No Green, no Distortion é bem diferente. E o Control Resistance, porque o primeiro disco é lançado por uma gravadora que fale logo em seguida, só existe só exi a primeira prensagem só teve 3.000 cópias. E o segundo disco é lançado pela Noise. A Noise vai quem recomenda o Watchtower pra Noise é o Tom Guerreiro, do Celtic Frost, o Tom Warrior. Fala: "Ó, essa banda é boa", ele recomenda o Coroner e o Watchtower pra Noise, né, você vê que só as recomendações que o cara dá pra banda. Ele recomenda, acho que ele recomendou Tom não, Voivode, o Coroner, o cara do Tom Warrior, do Celtic Frost, falando: "Ó, essas bandas são boas", sabe. Então, tipo, o cara E aí sabia o que ele estava falando, assim. e aí pra ir E encaminhando a fala. então, o Watchtower acaba sendo uma banda que fica mais esse segundo disco do Watchtower, que vira um disco de referência, porque a Noise lança e promove, então você tem clipe, você tem a banda tocando em vários lugares, fazendo turnês com outras bandas. Então acaba sendo um disco que vira o Control Resistance teve um alcance maior do que o Energetic Disassembly. Mas ao mesmo tempo, essa galera dos Estados Unidos de metal extremo é o Energetic Disassembly. Eles querem aquela coisa sendo levado ao extremo, né. E aí tu deixou a deixa pra uma coisa que eu tinha colocado no roteiro, e a gente acabou se passando, mas também olhando pra quem quiser ainda olhar pra outras coisas. Dá pra dizer que não dá pra deixar deixa eu formular a colocação, perdão mesmo. Gostou do Watchtower, vamos dar uma atenção para o disco do Coroner, que também saiu um disco novo agora em outubro, e acho O que ele disco do passou Coroner é sensacional, vale muito a pena, é um dos meus discos saiu favoritos nacional do ano. também, e é um disco, assim, tipo, que acho que passou a gente mesmo passou batido nesse disco, assim, acho que é uma coisa pra que É, talvez não, vai ficar eu me ele programei saiu pra nessa ouvir parte ainda. final do ano, que a gente estava muito focado com 95. Desculpa. Mas, pra assim, pra mim provavelmente vai estar no meu top 10 do ano, o disco do Coroner, assim, que eu achei ele fabuloso, assim. Disco bom Coroner é demais. outra banda que vale a pena também. Um dia desses, quando um disco fizer aniversário, a gente fala mais deles, assim. Sacudimos, viramos, faltou alguma peça cair desse quebra-cabeça. Acho que fomos longe, né, agora quando se o do Agora fica podcast para durar até 2029, falaremos o Contra Resistance. exatamente, como é que é? Agora com você terminar de dar o play e dar um play no Watchtower, tá? É, o Energetic Disassembly, ele tá até numa qualidade bem legal no stream. O Control Resistance, pelo menos o que eu ouvi, assim, tá bem ruim. Cada música com volume diferente, tá bem zoado a versão do stream. E a High Roller Records, que é uma gravadora alemã
É uma loja alemã que lança discos e corre atrás dessas coisas, eles acabaram de repensar uma versão de 40 anos do Control Resistance, do Energetic Disassembly, que tem dá pra você comprar a mix em vinil tem a mixagem original e tem uma remixagem, e no CD eles lançaram um duplo com as 2 versões e algumas demos da época. Quem quiser correr atrás ali, na High Roller Beleza. Records, tem essa versão dupla que, meu, chama muita atenção, assim. Vamos ver como que isso ficaria remixado. Exatamente. Então é isso, pessoal. Semana que a gente volta, provavelmente com o nosso Chuteira de Aço, os melhores do ano, um recap do que aconteceu. Ou não, né, a gente nunca sabe, a gente discute o roteiro aos fins de semana. Exatamente. Então é isso, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e não esqueça solada.com.br com o que é de importante que saiu no metal na semana até às 7 da manhã do sábado. Isso não vale para você, banda brasileira com o nome de uma usina nuclear Muito brasileira bem. que solta coisas picotadas no dia do sábado.